Fala galera do Projeto X, o projeto que multiplica as suas chances de aprovação. Que prazer estar aqui novamente. Eu sou o professor Paulo Tausen, de História, e hoje estou aqui, eu tenho a honra de apresentar para vocês, todas as pessoas que curtem o nosso trabalho, que acompanham o Projeto X, mais uma estreia. Caramba, estamos em julho e o Projeto X continua fazendo estreias? É claro que sim, aluno X. Estamos aqui fazendo a estreia da nosso novo programa, nossa nova série, que é o X pelo Mundo, o Projeto X pelo Mundo. O que é isso? Nós, a equipe do Projeto X, toda semana convida você para fazer uma viagem pelo mundo. Vamos pela Europa, vamos para a Ásia, vamos para a América. O que é isso? A cada semana, precisamente toda segunda-feira, a equipe de História, junto com a equipe de Geografia, vai apresentar para você um país. A história de um país, os aspectos históricos e os aspectos geográficos de grandes países. Então, agora, para você conhecer o mundo, você não precisa mais sair de casa. É só assistir o Projeto X toda segunda-feira. Beleza? Compromisso? Bom, vamos lá. Hoje eu vou estrear esse programa juntamente com meu amigo mestre Zé Bonner, falando da Alemanha. Por que a Alemanha? Porque todo mundo está falando da Alemanha ultimamente, né? Eu queria muito aqui estar falando do Brasil, comemorando, mas enfim. Hoje vamos estudar um pouquinho a história da Alemanha. Eu vou ser encarregado de falar um pedacinho da história da Alemanha, da formação da Alemanha e falar alguns momentos históricos que marcaram a vida, que marcaram a trajetória desse país. Posteriormente, meu amigo Zé Bonner vai falar um pouco de população, economia, indústria, o clima. Tranquilo? Bom, Alemanha. Vamos, o nosso ponto de partida será o Sacro Império Romano Germânico, que data de 962 e vai até 1806. Só lembrando que se você quiser voltar um pouquinho antes, em 843, nós vamos ter o Tratado de Verdun. Esse tratado, o que significa? Ele vai dividir o Império Carolíngio em 3 reinos. Os netos de Carlos Magno, cada um vai ficar com um reino. E Luís, conhecido como Luís o Germânico, ele vai ficar encarregado do reino, de um pedacinho que vai ser futuramente conhecido como Alemanha. Bom, mas aqui no Sacro Império Romano Germânico, o Papa João XII, ele vai nomear Otto I como imperador, numa tentativa de conter os ataques estrangeiros, os ataques externos. Só lembrando que os húngaros estão vindo por leste e os vinques estão vindo pelo norte. Beleza? Esse Sacro Império Romano Germânico vai ser uma aliança entre o Papa e o Imperador. Tranquilo? Só que, num dado momento, essa aliança entre Papa e Imperador vai sofrer um abalo. Vai ser conhecido como a questão das investiduras ou querela das investiduras. Investidura significa nomeação. Ou seja, o Imperador nomeava bispos e padres e o Papa não queria isso. Até que o Papa ele vai proibir, o Imperador de fazer essas nomeações. Afinal de contas, o imperador era um leigo, ele não tinha que se meter nos assuntos ali do clero, da igreja, tranquilo? Só que o imperador, o rei, ele vai recusar, ele não vai aceitar essa ordem do Papa. Nesse momento, vamos ter essa querela das investiduras. Esse conflito ele vai ocorrer entre o Papa Gregório VII e o rei Henrique IV. Eles só vão conseguir chegar a um acordo, uma aproximação, só lembrando aqui, que o Papa ele vai excomungar o rei ele vai ver que não é um bom negócio, e vai tentar uma reaproximação com o Papa, e essa questão toda vai ter um desfecho através da Concordata de Worms, de 1122. Através dessa concordata, vai ficar estabelecido que assuntos políticos é a cargo do imperador, e o imperador ele não vai ficar responsável pela nomeação, ele está proibido de nomear bispos, padres. Tranquilo? Bom, em 1806 nós vamos ter o fim, a ruína do Sacro Império Romano Germânico. Por quê? Em 1806 o que está acontecendo? Fala para mim. Período napoleônico, as invasões de Napoleão ali querendo brincar de war, querendo conquistar territórios. Tranquilo?
Em 1815, já no Congresso de Viena, aquele período ali final já do Império Napoleônico, nós vamos ter a formação da Confederação Germânica, né? Essa Confederação Germânica vai ser formada por diversos estados ali, por diversos territórios, nações. Posteriormente, nós vamos ter a formação da Confederação Germânica do Norte. Nós já conseguimos vislumbrar um cheiro de unificação. Tranquilo? Só lembrando que as duas principais nações que vão despontar aqui como grandes potências será a Prússia e a Áustria. Lembrando que, eu falei, a gente já começa a sentir um ar de unificação. Quando a gente pensa em unificação da Alemanha, a gente pensa especialmente o nome de uma figura, Otto von Bismarck, né? Aqui, Bismarck. O Bismarck que vai ser o primeiro, vai ser decretado, vai ser coroado, vai ser intitulado ministro, né? Quem era o rei aqui era o Guilherme I. Bismarck dizia que a unificação tem que ser feita ferro e sangue, e realmente foi. Quando a gente estuda a unificação, a gente lembra de 3 grandes conflitos. O primeiro, Guerra dos Ducados, que foi aquela guerra contra a Dinamarca. Depois, a Guerra Austro-Prussiana, né? A Prússia e a Áustria duelando ali. E a mais importante é a Guerra Franco-Prussiana. As tropas de Bismarck contra as tropas de Napoleão III. Bom, vamos ter a assinatura do Tratado de Frankfurt. Por que esse tratado é importante? Vai ser através desse tratado que Bismarck vai anexar 2 regiões importantes ali da França, a região da Alsácia e a região da Lorena. É claro que você já sabe que isso vai gerar um forte sentimento de revanche do povo francês. Beleza? Bom, em 1871, em 18 de janeiro de 1871, nós vamos ter a proclamação do Segundo Reich, né? O Segundo Império Alemão, só lembrando que o primeiro Reich é aqui, do Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, em 18 de janeiro de 1871, nós vamos ter a formação do Império Alemão. Nós vamos ter a Alemanha, esse Segundo Reich que vai durar até 1918, até o final da Primeira Guerra. Bom, mas nesse período todo, desse Segundo Reich alemão, quais foram os principais momentos e participações, né, marcantes da Alemanha durante a história? A gente vai ver isso agora. Pessoal, vamos agora aqui dar uma pequena olhada, fazer um grande panorama dos momentos históricos marcantes dos quais a Alemanha esteve presente. Esses momentos, essas passagens históricas que marcaram a trajetória da Alemanha. Eu separei 3 grandes momentos históricos da Alemanha, que é a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e o período da Guerra Fria. Esses 3 grandes conflitos a Alemanha esteve presente. Bom, aqui na Primeira Guerra Mundial, um antecedente dessa guerra, a gente tem que olhar, a gente tem que estudar o período imperialista, lá no século XIX. A corrida imperialista que vai ser marcada pela Conferência de Berlim, essa conferência que foi organizada por Bismarck, Berlim, lá na Alemanha. A gente lembra que a Alemanha e a Itália foram 2 países que demoraram a se unificar. Enquanto isso, antes dessa galera se unificar, Inglaterra, França, elas já estão nessa corrida imperialista. Ou seja, a Alemanha chega tarde na festa, logo a Alemanha ela não vai ficar com tantos territórios quanto a Inglaterra. É claro que isso vai gerar um certo mal-estar. A gente percebe também que nessa corrida imperialista vai ter uma grande corrida armamentista. Mas por que ocorre essa corrida imperialista? As colônias, essas grandes potências, principalmente a Inglaterra, quando a gente fala de imperialismo, a gente lembra da Inglaterra, elas querem o quê? Elas querem explorar, elas querem matérias-primas. Para quê? Para produzir. Para quê? Para enriquecer. A Inglaterra, nesse período, é até conhecida como Império onde o Sol nunca se põe, porque em qualquer parte, em qualquer canto do mundo, tem uma colônia inglesa. Bom, corrida imperialista, a gente vai ter essa corrida armamentista que vai desembocar lá na Primeira Guerra. Dentre outros milhares de fatores, vamos ter a Primeira Guerra. A Primeira Guerra, de 1914 a 1918,
vamos ter dois blocos que vão lutar. O primeiro, que é formado pela Tríplice Aliança, e o segundo pela Tríplice Entente. Na Entente a gente tem a Rússia, a Inglaterra e a França. Lá do outro lado da aliança a gente tem a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Posteriormente, né, a Itália vai mudar de lado. Como é que a gente faz para guardar quem é da aliança, quem é da Entente? Um macetinho aqui bem fácil. A Entente é fare, o fogo, né? Fare, fogo. O fogo queima e os países da aliança gritam ai. Beleza? Bom, terminada a Primeira Guerra, pós-Primeira Guerra, né, nós vamos ter, claro, o Tratado de Versalhes, que vai encerrar essa Primeira Guerra, esse Tratado de Versalhes que vai humilhar a Alemanha, vai dar um tapa na cara da Alemanha. A Alemanha vai ser a grande culpada pela guerra, a Alemanha que vai ter seu exército reduzido, a Alemanha que vai ter que pagar fortes, pesadas indenizações, a Alemanha que vai perder a região da Alsácia e a região da Lorena para a França, a Alemanha que vai ser humilhada. É claro que aqui a galera já sabe, opa, esse conflito aqui não foi bem resolvido. Nós vamos precisar de um outro conflito para tentar resolver a situação. Então aqui a galera já sabe que vai ter um segundo momento. Alguns historiadores trabalham com o chamado guerra total, ou seja, eles não fazem essa diferenciação entre Primeira Guerra e Segunda Guerra. Bom, Tratado de Versalhes, pós-Primeira Guerra Mundial, vai ser estipulado, vai ser instituída a República de Weimar, que na verdade foi um verdadeiro fracasso. Vamos ter inflações, vamos ter crises, isso tudo vai favorecer o surgimento, a ascensão do regime do nazismo, um regime totalitário, aquele regime que pregou o militarismo, o anticomunismo, antidemocracia, culto ao líder, o unipartidarismo, todas essas são características do nazismo. O Hitler, né, é figura do nazismo, o Hitler que vai chegar ao cargo de chanceler em 1933, vai acumular poderes máximos na Alemanha, isso tudo aqui vai ser um cenário muito favorável para as ideologias de Hitler. Lembrando que em 1929 que a gente tem crise, é crise do modelo capitalista, do modelo liberal. Hitler vai chegar para a galera e vai dizer assim, olha só, povo alemão, e a gente sabe que o povo alemão nesse momento está cabisbaixo, está triste, né? Olha só, vejam os Estados Unidos, exemplo, né? Nada de exemplo. Os Estados Unidos é grande potência, mas olha só, a galera tá passando fome, a galera não tem onde morar, a galera tá na fila da sopa. É isso? Não! Vocês precisam de um cara, de um governo forte, que vai levar a Alemanha às glórias, vai reviver as glórias do Primeiro Reich. O Primeiro Reich é aquele lá do Sacro Império Romano-Germânico. Isso tudo vai fazer a galera, vai fazer o povo alemão apoiar Hitler no seu processo expansionista. Vamos ter o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial nós vamos ter de novo dois blocos. O primeiro formado pelas potências do eixo, o eixo Roberto, Roma, Berlim e Tóquio. Alemanha, Itália e Japão. Do outro lado, vamos ter as potências da aliança, Inglaterra, França, depois Estados Unidos, os Estados Unidos que vão entrar no finalzinho da Segunda Guerra e, junto com a União Soviética, Estados Unidos e União Soviética vão ascender como as grandes potências. Pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem o surgimento de quê? Da Guerra Fria, que na verdade foi uma verdadeira guerra ideológica, com capitalismo versus comunismo, Estados Unidos versus União Soviética. Em 1945, a gente tem a Conferência de Potsdam, na Alemanha. Essa conferência vai dividir a Alemanha em 4 zonas de influência. Posteriormente, em 1949, a gente vai ter a divisão da Alemanha. A República Federal da Alemanha, que vai ficar no Ocidente, que vai ficar por conta do capitalismo, por conta dos Estados Unidos, e a República Democrática da Alemanha, que vai ficar sob influência da União Soviética, o lado do Oriente. Bom, é claro que a República Federal da Alemanha ela vai se desenvolver muito mais rápido do que essa aqui. Por quê? Vai receber fortes investimentos, pesados investimentos, grandes quantias de dinheiro dos Estados Unidos. Então esse lado aqui da Alemanha vai se modernizar. A galera daqui vai migrar para cá. Opa, o que vai acontecer? Vamos levantar o muro, o famoso Muro de Berlim, para impedir essa migração da galera aqui comunista para o lado capitalista. O muro é erguido em 1961. Somente em
Em 1989 que a gente vai ter a queda desse muro de Berlim. E somente em 1990 nós vamos ter a reunificação. Agora nós temos somente uma Alemanha. Esse país, essa grande potência. Agora, meu amigo Mestre Zeboni vai dar continuidade a essa aula de Alemanha. Que aulão, Paulo. Sucesso absoluto. Então, pessoal, agora nós vamos aqui pegar a parte geográfica do nosso atual, né, campeão da Copa do Mundo. Estamos falando aqui da Alemanha. A gente traz aqui para vocês, pessoal, as características gerais desse país, que apresenta uma extensão aí de 356.733 o quê? Quilômetros quadrados, com uma população que chega hoje a 82 milhões de habitantes. Isso fornece para a Alemanha o quê? Uma densidade demográfica de 230 habitantes por quilômetro quadrado. Então você nota o quê? Que a Alemanha ela é um país populoso e um país povoado. Então, na verdade, você tem uma área relativamente pequena para essa população, que apresenta hoje esse país que tem um PIB próximo a 3,3 trilhões de dólares, se apresentando aí entre as 5 maiores economias da Terra, ficando em quarto, na verdade. A renda per capita desse país, ela é altíssima, né? Caracterizando aqui 43.330 dólares por habitante, uma renda altíssima aí, tá, galera? Agora, se ele apresentar pra gente os aspectos físicos, você lembra que no relevo ao norte nós temos uma área de planície extremamente favorável ao quê? Ao plantio e instalação de ferrovias, rodovias. Mais ao sul aqui você pega uma parte do quê? Dos Alpes. Então você vai ter uma área de montanha, caracterizando uma área mais fria e de difícil ocupação. Se ele te perguntar o clima, você lembra do clima temperado. E aí? Invernos amenos e verões o quê? Fresco, aquela temperatura sempre agradável. A vegetação que está adaptada a esse clima, campos, ou seja, vegetação herbácea e florestas coníferas, aquele maravilhoso o quê? A acicule-foliada, que tem o quê? Folhas pontiagudas, adaptada à área onde pode nevar. Gente, um destaque muito importante para a gente, no caso desse país, vai ser a hidrografia, que promove o quê? Uma alta navegabilidade. E aí você vai ter o quê? Um transporte facilitado e barato. O destaque para os rios Reno, Danúbio e Elba. Então, pessoal, a gente precisa ver aqui agora os aspectos populacionais. A gente entende que, na verdade, a Alemanha ela passa hoje por um processo que é muito comum aos países desenvolvidos. A gente nota que a faixa de crescimento hoje desse país, ela está na faixa de menos 0,2%. Então, na verdade, isso quer dizer o quê? Que essa população ela está reduzindo o número de habitantes. A gente nota que em 2004 você tinha 82 milhões e meio de pessoas e em 2011 você passa a ter 81 milhões, 800 mil. Então, na verdade, você nota que essa população ela está o quê? Reduzindo. Então, há necessidade de você analisar os fatores que levam a isso. A gente nota aqui, ó, que nós estamos tendo um aumento no número de idosos que hoje já fazem parte de 20% da população, ou seja, nós temos uma alta expectativa de vida nesse país. Nós temos investimentos na área da saúde, que fornece uma maior longevidade. Em contrapartida, nós temos fatores que promovem o quê? Uma redução no número de jovens, passando aqui para 20%. A gente nota o quê? A inserção da mulher no mercado de trabalho, o planejamento familiar, o alto custo do cidadão no meio urbano vem fazendo com que haja uma queda abrupta na taxa de natalidade. Então esse país aqui hoje ele já precisa do quê? Da reposição da PEA, da população economicamente ativa. E ele vai fazer uso dos imigrantes. Muito bem. A partir daqui você nota o quê? Que internamente nós temos um fluxo da população que sai da parte do leste, onde nós tínhamos ali fronteiras com os países da URSS, o destaque, né, dentro dessa lógica do fim da Guerra Fria, há uma liberdade maior, principalmente
em Berlim após a queda do muro e a população ela migra para o oeste, onde nós temos o quê? Uma maior aproximação com os países capitalistas. E aí você nota o quê? Que essa área ela é uma área mais rica, onde se concentra um maior número de indústria. E aí você vai ter o quê? Um maior número de empregos, né, pessoal? Então, na verdade, você nota que há esse fluxo interno. Esse país, ele atrai população, porque precisa também, e a população interna se coloca na parte do oeste. Precisamente onde, Zé? Aí você tem aqui um destaque maior para Megalópole Renana, que fica ali próximo ao rio Reno, com as principais cidades alemãs. Aqui tem um destaque para gente: Colônia, Essen, Düsseldorf e Dortmund, que fazem parte da Megalópole Renana. Agora você tem que lembrar que as principais cidades são Berlim, Hamburgo, Munique, Colônia e Frankfurt. Então, pessoal, vamos aqui aos aspectos econômicos. A parte mais importante, a parte que a gente mais gosta. A gente tem aqui um destaque hoje do investimento na agricultura alemã em Zâmbia para expandir essa produção, principalmente do trigo e da soja. Lembrando que esse país aqui ele investe na agricultura sustentável com uma alta produção em batata, em beterraba e da maravilhosa cevada. Na pecuária aqui nós vamos ter uma pecuária bem restrita por conta do território, mas nós temos destaque a produção de bovinos, suínos e ovinos. Extrativismo, pessoal, um alto destaque para o Vale do Ruhr aqui, numa alta produção de carvão. Esse país, ele sai, na verdade, na segunda revolução, ele sai na frente por conta dessa produção de carvão, assim como da área de petróleo e do maravilhoso gás. Então, em termos de energias poluentes, a Alemanha ela tem até um certo destaque ali na área do sudoeste, algo próximo ali daquela área que você viu como Alsácia e Lorena nas suas aulas de história. Agora, quando a gente parte para o grande destaque da indústria, que corresponde a algo próximo a 20% do PIB desse país, a gente só pode falar do Vale do Ruhr e do Reno? Não, nós falamos, na verdade, de uma indústria que ela é diversificada em todas as áreas, mas essas áreas aqui, elas fornecem um destaque maior. E por quê? Por conta do escoamento da produção pelo Rio Ruhr e o Rio Reno. Favorável aqui aos setores da siderurgia, o químico, refinaria, com grande destaque ao petróleo e o eletroeletrônico. Lembrando que em logística a Alemanha tem o maior destaque da Terra. É o país mais desenvolvido do planeta, tendo um alto escoamento aí, com uma alto investimentos em rodovias, ferrovias na área ao norte e hidrovias, pessoal, tendo o segundo melhor porto da Terra, que é o porto de Hamburgo, que só perde para o porto de Roterdã, que fica nos Países Baixos. Então, pessoal, agora para fechar essa ideia, para falar desse maravilhoso país, a gente traz aqui os principais destaques. A gente lembra que a Alemanha tem um alto investimento no setor de tecnopólios, ou seja, essa produção normalmente voltada para os setores da terceira revolução industrial. Um destaque aqui para a gente vai ser o polo de Munique, em Baviera, onde você tem investimentos em alta tecnologia, eletrônicos, tecnologia da informação, automobilístico, lembrando o grande destaque aqui para a Volkswagen, para a Audi, a BMW, a Mercedes e a biotecnologia, juntamente com o aeroespacial, essa corrida em conhecer o espaço, né? A gente sempre lembra aqui os principais destaques em indústrias, com a Siemens e a Bosch. Outro grande destaque aqui pra gente, pessoal, vai ser esse tecnopolo aqui de Champark, onde nós vamos ter 70 empresas do setor de químico farmacêutico. Você lembra aí do que? Do investimento em P&D. O que é isso? Pesquisa e desenvolvimento. Lembrando que aqui você vai ter um destaque ainda maior com a empresa Bayer, com uma alta produção de medicamentos para todos os setores. Normalmente aí também voltados, né, para essa área da pecuária.
Para fecharmos aqui, pessoal, a gente sempre lembra que lá você fala de quê? Energia nuclear. Falava. A Alemanha, na verdade, vem o quê? Tentando reduzir essa produção energética até o ponto de zerar. E já tem expectativas para terminar ela em 2030. Então, se eu saio com a nuclear, eu vou o quê? Substituí-la por qual? Energia renovável. Só se fala isso. O destaque para a gente aqui, altos investimentos em energia solar, hoje com o maior parque da Terra já instalado. E o segundo maior na energia eólica, que corresponde já a 14% da produção energética da Alemanha. Lembrando que esse país ele ainda é dependente, ou seja, ele se apresenta hoje como um importador de energia. Show, galera? Vem com a gente, vem passear, vem viajar pelo mundo.